Hoje eu prossigo. No último dia eu terminei com o Salmo 139, falando também de quem criou o mal. Eu falei da diferença entre o mal conceitual e o mal substantivo. O mal com L, o mal com U, o mal que designa um conceito maligno, ruim, perverso, e o mal que substantiva, que realiza, que encarna, que dá concreção à maldade e que passa a ser objeto de escolha da mente, passa a ser uma determinação, uma inclinação acolhida de perversidade no coração. Aí eu disse que o mal conceitual é anterior a qualquer mal substantivo no universo. O Senhor Deus diz lá em Isaías 45:7, eu faço a luz, eu crio as trevas. Eu faço o bem e eu crio o mal. Conceitual, que acontece como antítese do fato de que Deus é absolutamente bom e amor. Aonde há algo absolutamente bom e amor, concretamente bom e amor, não só um conceito, mas a realidade do Deus que é amor, nasce o conceito antitético do mal conceitual, mas que precisa, para se tornar algo real e concreto, ser substantivado por alguma criatura consciente, lúcida, inteligente e pessoal. Aí a gente falou um pouco sobre o querubim da guarda, um pouquinho desses arquétipos da maldade substantiva que a gente encontra em Gênesis 3, a gente encontra em poucas alusões do Velho Testamento, explícitas com o nome de Satanás, mas você encontra. Você encontra na invasão dos Benai Elohim, dos vigilantes lá em Gênesis 6, que possuíram as filhas dos homens. É um negócio tão demoníaco que Jesus alude a isso de maneira intercorrente, sem a menção direta, mas você vê o espírito daquela ocorrência nos tratos de Jesus. Você vê abundantemente em Paulo, você vê na segunda epístola de Pedro, que é com um resumo sintético do livro de Enoque, citado por Judas, irmão de Jesus, que também faz uma síntese do livro de Enoque, dessa invasão maligna de seres que poluíram a terra, que geraram hibridizações perversas em toda a criação, em razão do que o mundo antigo foi sepultado com as suas supercivilizações, moderníssimas e avançadas, algumas até mais avançadas do que a nossa, chegou a ser ainda, e o dilúvio zerou. Mas não zerou o mal, porque começando da Arca de Noé, o mal estava dentro da Arca de Noé. Quando eles chegaram do lado, passado o dilúvio, no Monte Ararat, a arca pousada, Noé plantou uma vinha, e vinhas não crescem de uma semana para outra, demoram anos. Para uma vinha dar fruto, a ponto de você espremer num lagar e fazer vinho, beber um vinho com teor alcoólico e ficar embriagado, como foi o caso de Noé, lá no Monte Ararat, aí o mal passou por cima das águas, dentro da arca de Noé, no coração de Noé, da família de Noé. Eram todos 8 pecadores que também careciam da glória de Deus. Não tinha ninguém santíssimo ali. E ainda tinha um filho chamado Cão, que desrespeitou e abusou do pai de uma maneira horrível, indizível, desnecessariamente indescritível. Eu não vou nem descrever a natureza do abuso que ele praticou contra o pai dele, que estava nu, de bumbum para cima, bêbado, jogado ali, largado, e ele foi e abusou do pai. O pecado atravessou dentro da arca. Como você vê a descendência dos nefilins, os zemumins, os zeboins, os enaquins, vários dos descendentes
mencionados dos nefilins anteriores ao dilúvio, passaram para o lado de cá. É uma outra discussão que eu só vou tratar na área 51 do Evangelho, quando eu começar esse curso, para quem se inscrever. Aqui não é o caso, e aqui a infantilidade é grande demais para a gente tratar desse assunto. Mas, pois bem, o mal passou, viajou dentro da arca e fora da arca. Até porque a arca de Noé não foi o único meio de salvação na antiguidade. Você tem mais de 1.500 culturas em volta da Terra, tão antigas quanto a cultura que Noé deflagrou a partir do Monte Ararat, que contam exatamente a mesma história, com algumas variações aqui na América do Sul, na América Central, na Mesoamérica, na América do Norte, no Oriente Médio, no Japão, na China. Cada vez mais são descobertas estruturas de cidades megalíticas extraordinariamente grandes, com estruturas piramidais enormes embaixo d'água, do Oceano Índico, do Mar do Japão, do Mediterrâneo, no Atlântico, nas Bermudas, no Pacífico. É só estudar que você vai vendo que o nosso Noé é o nosso Noé, é o Noé semita, e é o Noé que dá sequência a essa continuidade que a gente tem como privilégio de leitura aqui na Escritura. Privilégio de leitura. Porque é tudo verdade. Tudo verdade. Eu creio na veracidade de todas as descrições bíblicas. Eu creio. Creio. A única coisa que eu digo diferente de vocês é que a palavra de Deus absoluta não cabe em livro nenhum. Ela só cabe no Deus encarnado em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo diz amém para mim, Pedro diz amém para mim, todo mundo que andou com Jesus, conheceu Jesus, diz amém para mim, e Jesus me dá um beijo e diz: é isso mesmo, meu filho. E aí, com essa certeza corroborada por Jesus e pelos apóstolos, eu enfrento a terra inteira, o mundo inteiro. E vocês todos são minoria perto de mim, por causa dessa validação do eterno, vindicando a verdade dele na minha vida. Mas as narrativas da Bíblia são todas críveis. Bobo, tolo é o que acha que não seja, é mal ensinado, é um indivíduo que pensa que é culto, mas ainda é um ignorante. No entanto, voltando ao nosso tema, que é real e é importante, eu terminei na sexta-feira citando o Salmo 139. Salmo 139. É quando ele diz: porque se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. E aí eu concluí: até as próprias trevas não te serão escuras, pois para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Aí eu disse tchau, tchau, beijinho, até terça que vem, estamos nós aqui. E a questão que vem depois disso, já que a gente sabe do mal conceitual, do mal substantivo, dos seus diversos desenvolvimentos, não é um protagonista só, são milhares de protagonistas da encarnação substantiva da malignidade, são milhões, a ponto de Jesus dizer: vós sois diabo, nos dias dele. E do apóstolo João, na primeira epístola dele, dizer:
filhinhos, muitos anticristos têm saído do nosso meio. Eles cultuavam com a gente, eles estavam entre nós, eles eram dos nossos, mas eles não eram de Cristo. Anticristos aqui entre nós, do nosso culto, para todo lado. Essa substanciação, essa concreção do mal está presente para todo lado. E como eu disse também da última vez, e eu não vou explicar outra vez, dentre as milhões que eu já expliquei no meu portal caifab.net, se você escrever Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, você vai ver, vai aprender que desde a nossa ação de estender de mão e comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, em todo bem há mal e em todo mal há bem. Em todo bem há mal e em todo mal há bem, na prática das criaturas. Só em Deus é que Ele é luz e nele não há treva nenhuma, mas em nós, em todo o nosso bem, existe mal. E em todo o nosso mal pode haver uma reversão para o bem, por isso frequentemente se pratica o mal que Deus transforma em bem. Frequentemente a gente vê um bem sendo praticado e a pessoa surta e vira um ser do mal na prática do bem, continua fazendo bem para os outros, mas o mal tomou conta dele. E você sabe porque você é o laboratório existencial onde o que eu estou dizendo se torna verdade, confirmada por Paulo em Romanos 7, todos os dias. O mal que você não quer, você faz, o bem que você gostaria de fazer, você transige e não realiza. Só que a gente, até aqui, falando de seres humanos e do mal, trazendo esse substantivo para a experiência do primeiro Adão e de nós que somos descendentes dele e da sua mulher, chegamos, dando um salto de milhares de anos, ao segundo Adão, que do ponto de vista histórico, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, há 2000 anos, na pessoa, na encarnação de Jesus, o Cristo. E a diferença é o que está aqui em questão entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Como Paulo diz, quando ele escreveu aos Romanos, meu Deus, ele não podia ter sido mais claro. Aqui no capítulo 6 da epístola dele aos Romanos, quem quiser, abra aí Romanos, no capítulo 6, e onde ele menciona Adão, o primeiro Adão, e Jesus, o segundo Adão, e faz a diferenciação entre ambos, dizendo que nós herdamos do primeiro Adão, nós herdamos a morte. Começa já no capítulo 5. Herdamos a morte. Foi a ofensa, verso 15 do capítulo 5 diz, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus, muito mais pela graça de Deus e o dom pela graça, pelo favor imerecido de um só homem, a saber, Jesus, o Cristo, essa graça foi abundante sobre muitos. Se o pecado de Adão matou e destruiu, e é inegável, olha para a história humana, olhe para a sua própria vida, olhe para a sua ambivalência, a sua ambiguidade, sua perversidade latente e escondida, seja honesto. De um outro lado, se em Adão nós somos herdeiros de toda essa mazela, Paulo diz em Cristo nós somos herdeiros de algo superior. Porque se em Adão esse mal nos atingiu a todos, em Cristo, o segundo Adão, essa graça infinitamente maior do que a sentença da condenação. O dom, entretanto, não é como no caso
em que somente um pecou e todos foram contaminados, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, inicial, original, primal, para a condenação de muitos, de todos. Mas a graça, que não tem nada a ver com isso, que vem de Jesus e não do pecado do primeiro Adão, a graça transcorre da ofensa de muitos, da ofensa de todos, para a justificação realizada pelo ato de um só. De um só, Cristo Jesus. Se pela ofensa de um foi Adão, e por meio de um só, ele próprio, reinou a morte. E você não tem a menor dúvida, teu pai não morreu, a tua mãe, o teu avô e todo mundo para trás, e você também vai. Reinou a morte. Pela ofensa de um só reinou a morte. Aí Paulo diz, muito mais agora os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça justificadora pela fé no que Jesus fez na cruz, consumou, pagou tudo e não deixou nada sem ser pago, muito mais agora reinarão em vida, por meio de um só, por meio de Jesus, aqueles que nele creem, como Paulo viria dizer depois, escrevendo aos Coríntios na segunda epístola. E repete isso várias vezes, quando ele diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um único Jesus morreu por todos. Logo, todos morreram. Para quê? Para que aqueles que agora vivem por essa fé não vivam mais para si mesmos, para os seus caprichos e instintos predatórios, não vivam mais para si mesmos, nem para substantivar nenhum mal, nem para adular nenhum mal conceitual ou substantivo, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles, um só, no único ato de justificação na cruz, um só, que por eles morreu e que por eles ressuscitou. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, por isso se diz aqui mesmo em Romanos, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, porque foi assim, isso aconteceu para a condenação de todos, assim também, por um só, não o Adão que nos condenou a todos no pecado dele, que nós repetimos e continuamos a repetir, todo dia, toda hora, o tempo todo, corroborando a verdade de Deus, nos fazendo descendência pecaminosa de Adão. Se pelo pecado de um houve condenação sobre todos os homens, também por um só ato de justiça, pela cruz, veio a graça, o favor imerecido sobre todos os homens. A morte veio sobre todos. Entendeu? Todos no grego significa todos. Assim como em todos pecaram. A morte veio como condenação para todos. E a graça veio como justificação, como justiça que veste o ser humano totalmente desvestido de justiça divina para se apresentar em paz diante de si mesmo, diante de Deus e diante do próximo, por um só ato de justiça de Cristo, de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Como disse o apóstolo João, filhinhos meus, primeira epístola, capítulo 2, verso 1, filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a cobertura, a propiciação
pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Como Paulo disse escrevendo a Tito, ele, Jesus, é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Isso está repetido diversas vezes aqui, vocês é que não querem enxergar o que está dito. Porque pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Muitos aqui significa todos, porque quem não pecou? Se todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, é um muito de uma superlativa que cobre toda a existência da humanidade, porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, alguns incuráveis de tanta perversidade, assim também por meio da obediência de um só. Jesus obedeceu a Deus por mim. Jesus se santificou por mim. Jesus viveu o Evangelho por mim. Jesus é o prazer de Deus no meu lugar. Jesus é o absoluto de toda a alegria divina em completude, que também é atribuída a mim, que me reconhecendo pecador, absorvo e digo, eu creio que eu morri no pecado de Adão, mas eu creio que eu recebi justiça e vida eterna e perdão absoluto e glória e honra e herança em Cristo Jesus eternamente. Amém. Porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram santos, justos, e andam em irrepreensibilidade, ainda que sejam pecadores, mas eles estão santificados para poderem aprender a viver em santidade. Estão perdoados unilateralmente para poderem, perdoados, viver uma vida de perdão. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse agora a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus, o nosso Senhor. E aí eu podia ir embora falando do velho homem e do novo homem, de tudo isso, mas o tempo não dá. Então, nós chegamos agora a um momento de comparação que Paulo faz entre Adão e o segundo Adão. Entre o Adão, pai da humanidade natural, do Homo sapiens, que virou depois Homo sapiens sapiens, e toda a prole que dele se origina, que compõe esse planeta inteiro de humanos, como também Paulo está dizendo, nós fomos herdeiros dessa latência pecaminosa, que se transforma em patência de perversidade de vez em quando na vida da gente. Ao mesmo tempo, Jesus obedeceu ao Pai por mim. Ele é o Filho em quem o Pai tem todo prazer. E Paulo vem e o chama de segundo Adão. O Adão da obediência. O Adão que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou e, reconhecido como uma figura humana, como um Adão, como gente, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Esse é o contraste. Primeiro Adão, segundo Adão. Primeiro Adão não viveu no mundo do segundo Adão. O mundo do primeiro Adão era um mundo muito simples, muito natural. Era um mundo vegano.
totalmente vegano. Não se matava animal, não se comia a carne deles. A cultura do Adão original era uma cultura frutífera. Ele veio a se tornar onívoro depois, mas dentro daquele lugar chamado de jardim, e eu tenho algumas concepções a respeito disso, que também não é o caso de tratar aqui agora, só na área 51 do Evangelho, naquela bolha chamada paraíso, ali no Eufrates, Guion, Pison, havia um outro mundo para além daquilo, mas é uma questão que demanda muita informação antropológica, que eu não tenho tempo para dar aqui agora. Mas naquela bolha, aquele Adão de onde eu derivo, de onde eu venho, vivia um mundo muito simples. E aí ele se disse, olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, tudo. Não tem nada proibido. Não tinha um veto a nada, a nenhuma raiz, a nenhuma árvore, a nenhum fruto, a nada natural, a tudo que Deus tinha criado, não havia veto na criação. A única coisa que se disse é: pode comer de tudo, menos dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal. E não é porque eu não quero que vocês tenham discernimento do bem e do mal. É porque a experiência dela dará a vocês um conhecimento relativamente conceitual do bem e relativamente conceitual do mal. Mas colocará em vocês uma impotência profunda em relação a conhecerem o bem e não conseguirem praticá-lo inteiramente, totalmente, desde a subjetividade até as mais exteriores objetividades, como Paulo diz em Romanos 7, outra vez. E o mal, vocês vão conhecê-lo relativamente, de maneira conceitual, mas substantivamente vocês não terão o poder de evitá-lo frequentemente. Vocês vão odiá-lo e praticá-lo, vão viver num estado de angústia ambivalente, de culpa, de rachadura primal, de esquizofrenia, de ambivalência essencial. Esse é o problema. Aí veio uma vozinha que já estava contaminada, não pelo mal conceitual, mas já tinha substantivado o mal real, e que é aqui em Gênesis 3 chamada de serpente, a mais sagaz de todas, a mais inteligente, isso e aquilo e tal. Uma linguagem naturalmente figurada e simbólica para designar essa presença satânica, essa presença tentadora e mentirosa. Porque diz que é isso. Ele falou isso, é? Ele falou isso. Meu Deus, Deus tem cada uma. Quer dizer que ele falou: vocês podem comer de tudo, está tudo livre. Exceto aquilo que ele diz que pode fazer mal a vocês, que pode jogar vocês num estado de relatividade total. É mentira de Deus. Desculpa, ele é poderoso, ele tem recursos inimagináveis, impensáveis, mas ele é ciumento, ele é invejoso. Eu sei porque eu já sofri inveja dele com a minha astúcia. Ele já ficou com raiva de mim, já me baniu, a mim e a outros. E ele está fazendo a mesma arapuca para vocês, dando essa aparência de liberdade, mas ele não dá para vocês o conhecimento inteiro. O pulo do gato ele guarda para ele, porque ele não quer que vocês se emancipem. Ele quer manter vocês num estado infantilóide, abobalhado, idiotado,
num naturalismo tolo. Não é nada disso. Ele só proibiu por uma razão. Ele sabe. Olha só, ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês puserem isso na boca, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão se tornar como Deus. Vocês vão virar deuses. Esse é o problema de Deus. Deus não quer Deus nenhum além dele. E quando eu vi que a minha glória era enorme, que o meu poder era imenso, que ele tinha me dado o poder de criar mundos e mundos, criaturas e criações e fenômenos, um poder extraordinário, ele ficou com ciúme de mim. Ele não é bom como vocês imaginam. Aí eu comecei a mostrar a minha glória para ele ver que ele podia ser anterior, mas ele tinha um igual, que ele nunca mais seria sozinho no poder dele, nem na glória dele. Eu mostrei-lhe a minha. Sou uma criatura com muita honra, com muito amor, com muito orgulho e com muita coragem de enfrentar qualquer um, até o Criador. Ele sabe. E ele não gosta de gente que sabe. É por isso que ele proibiu vocês de comerem desse fruto, porque ele sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir. E vocês vão ser deuses. Vão conhecer todo o bem, todo o mal que ele reserva para ele como direito e condição excepcional. Mas por trás de toda essa bondade tem ciúme, tem inveja, tem competição de Deus. Que é isso? Ele só está impedindo o crescimento de vocês. Que tolice! Comam! O resto foi só deixar o tempo, a confabulação mental, a dúvida, os sentimentos que eles não conheciam ainda, que não eram ainda perversos, mas eram novos, de uma aventura de natureza meio suicida, o espírito do perigo, do risco, da tentação a Deus, começou a tomar conta do coração deles, até que chega aquela hora, que a gente não sabe quanto tempo passou, pode não ter sido nada tão rápido, chega todavia o dia, a hora, o momento, em que a mulher diz, olha, é linda demais, olha para ela. Aí no meio de tanta coisa linda na criação, tanta coisa provavelmente muito mais bonita se a gente usar apenas a figuração arquetípica da árvore do conhecimento do bem e do mal para ilustrar o que estamos dizendo. Deveria haver frutas e frutos e alimentos extraordinariamente mais lindos, mais bonitos, mais apetitosos, mais saborosos, mais gostosos, mais chocantes. Mas como eles eram permitidos, a permissão de acesso a tudo enfeia no coração que está começando a se corromper toda a beleza que nos é disponibilizada. E a gente fica tomado de um tesão tarado, exclusivamente naquela única coisa que nos disseram de maneira superior, que em sendo utilizada, usada, ingerida, apropriada, nos mataria, porque nos daria um conhecimento do bem sem poder para realizá-lo, e conhecimento do mal sem a força suficiente para rejeitá-lo. E quando conseguimos rejeitar nas exterioridades comportamentais,
não conseguimos lidar a contento com isso tudo no interior e na subjetividade do capricho, no desejo, na lascívia, na arrogância, na posse, na soberba, no senso de egoísmo proprietário de todas as coisas. E aí a mulher olhou, falou: é linda demais. Olha só, meu marido, que coisa mais bonita, mais gostosa. Tem uma cara suculenta, saborosa. Isso deve ser gostoso. E ainda tem esse poder de produzir uma alteração cognitiva na gente, que vai nos elevar nos saberes. Nós vamos, no mínimo, ficar tão inteligentes quanto a serpente, no mínimo. Tão astutos quanto os mais astutos do cosmos. Por que a gente tem que aceitar esse primário divino se a gente pode ser professor de Deus? Se a gente pode concorrer com Ele na vida? Se a gente pode ser a medida de nós mesmos? Se a gente pode ser o ente determinante das nossas próprias vontades, mesmo que elas sejam contra tudo o que nos disseram que não deveria ser feito, nós somos livres para transgredir e pronto. Vamos provar. Como a serpente disse, pode ser só maldade divina, inveja divina. Ele sabe que vocês vão crescer. E ele não quer ninguém. Ele não quer concorrência. Parece até o diálogo final no filme Advogado do Diabo, do advogado Milton, interpretado pelo Al Pacino, e o jovem, o pequeno Adão, interpretado pelo Keanu Reeves. Aquele diálogo é fabuloso e pega esses elementos de Gênesis 3 e dá uma ampliada e uma aplicada neles no cotidiano das escolhas de poder humano no planeta Terra, hoje e agora. Mas a mesma coisa lá do Éden se repete todo dia, se repete todo dia. Por isso é que Paulo disse que nós não só pecamos no pecado de Adão, preste atenção, você que já estava aí com a abobrinha na cabeça, então eu sou um coitadinho porque Adão pecou e eu sou um pecador. Não, meu filhinho, se enxerga, filhinha. Você não só pecou em Adão, e eu também, mas Paulo diz que eu também pequei à semelhança do pecado de Adão. Eu sou Adão. Eu não só herdei heranças de perversidade, mas eu mesmo ampliei e multipliquei, de modo que o Adão original do Gênesis é um bobinho perto dos Adões da nossa geração. Olha onde Adão chegou, com capacidade de abrir o átomo, de explodir o mundo 100 vezes o planeta, de explodir Marte. Daqui a uns poucos anos, de explodir o Sol, de pulverizar a Lua, de fazer coisas inimagináveis, impensáveis, de fazer download do cérebro para computadores que mantenham a tua memória para sempre e as tuas lógicas idiotadas para sempre. Ou seja, no máximo, os Adões contemporâneos conseguem prolongar a vida, conseguem vampirizar a existência, dar uma certa imortalidade. É a promessa contemporânea, mas vida eterna, jamais. Porque vida eterna não é a quantidade de anos que alguém vive, é a qualidade existencial que se experimenta mesmo quando se morre. Por isso é que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra na carne, viverá. E aquele que vive crendo em mim, pode morrer à vontade, porque não morrerá eternamente. Já passou da morte para a vida. É um conceito que o Elon Musk não vai entender nunca, a menos que o Espírito Santo lhe quebrante o coração. Mas você e eu
Somos extensão daquele Adão original. Pecamos no pecado dele e pecamos à semelhança do pecado dele todos os dias, de maneira cada vez maior, mais sofisticada, mais calamitosa, mais apocalíptica, mais extensa, mais devastadora, mais luciferiana. Eu e você. E aí vem e Paulo introduz esse segundo Adão. No primeiro Adão, a morte reina e mata a todos, destrói a todos, mas no segundo Adão, no ato de justiça, na vida de justiça dele, ele justificou todos os homens. Justificou os fiéis, os que creem, mas como diz Paulo a Tito, é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ou como diz o apóstolo João, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos que sabemos dele e cremos nele, mas ainda pelos do mundo inteiro. Por isso o Cordeiro foi imolado antes da criação de Satanás, de anjos, de arcanjos, de demônios, de tudo, de matéria, de espaço, de tempo, de mundo paralelo. Ele foi imolado. A graça é o elemento no qual toda a criação é criada, é a substância da criação. É a graça e o amor, é o Big Bang da morte de Deus em Cristo, no Cordeiro. Sendo Deus, se esvaziou. Todas as coisas foram criadas nele, por ele, para ele, a partir dele. E nele todas as existências, como diz Paulo escrevendo aos Colossenses, tudo nele subsiste. Para mim é maravilhoso. Pode ser que para vocês não. No entanto, nós estamos aqui sendo chamados a seguirmos o segundo Adão. E as tentações que a gente vai acompanhar aqui, começando em Mateus, no capítulo 4, são as tentações do segundo Adão, que são completamente diferentes das tentações do primeiro Adão. O primeiro Adão não conhecia fome. O segundo Adão está com fome. O primeiro Adão nunca tinha jejuado, nunca tinha tido uma entrega de consagração, nunca tinha tido um conflito mental. O segundo Adão nasceu na plenitude dos tempos, no meio de toda a brutalidade da civilização humana, naquilo que naquela época era o apogeu, era a plenitude do orgulho, do supremacismo dos humanos. Ele nasce no meio daquilo, no meio da morte, no meio da escravidão, no meio das cruzes, no meio dos assassinatos, no meio do despotismo, no meio de todas as vandalizações que um ser com poder era capaz de produzir na miséria do resto da sociedade humana no mundo. E lá está ele, o segundo Adão, no meio de conflitos. O primeiro Adão nasceu numa relação direta com o Pai, sem religião, sem culto, sem rito, sem nada. Respirar era adorar, sorrir era cultuar, mergulhar era adorar com alegria, amar, beijar a mulher era como beijar a boca de Deus, experimentar prazer orgânico, psíquico, físico com a companheira era prazer celestial, divino, sublime, supremo, tudo puro para os puros, tudo maravilhoso. Já o segundo Adão nasce no mundo das pedras, das condenações,
das tábuas da lei, das proibições, dos julgamentos, das superioridades religiosas, das explorações, das barganhas, das mentiras inventadas em nome de Deus, escritas em nome de Deus e decoradas em nome de Deus. É outro mundo. São outras tentações de uma natureza infinitamente mais profunda. E que eu nem entrarei nelas agora para não estragar a descrição delas, porque nós vamos passar dias em cada uma delas. Entendam que eu estou tentando apenas pavimentar minimamente um caminho de compreensão. Porque a maioria de nós nunca entendeu nada de tentação. Só para eu concluir, porque já tem 1h05, eu quero dizer o que é tentação para você. A maioria de vocês não sabe nem o que é tentação. Como um pastor agora me disse ali embaixo, a esposa dele, ele me disse, a minha esposa entrou num cinema pela primeira vez, já casada comigo, porque antes era pecado. E entrou com culpa. E a gente ainda tinha que ver que filme podia ver. Porque senão era um risco de perder a salvação. Imagina só. O que é tentação para crente? O que é tentação para religiosos? Especialmente nas religiões do Deus pessoal, na religião dos livros, seja dos judeus, da Torá, do Novo Testamento, da Torá e do Novo Testamento juntos, ou do Alcorão islâmico, onde há uma relação proposta de pessoalidade com Deus e de uma culpa miserável de pessoalidade do diabo na vida humana também. Você imagina como isso não tem limites para crescer. O que é tentação para os crentes? Meu Deus, eu libertei tantos milhares de jogadores de futebol maravilhosos que não podiam jogar bola porque era pecado. E eu me converti e fui tirando todo mundo. Vai jogar bola, meu filho. Vai jogar bola. Você é um craque, cara. Vai jogar bola. De bola eu entendo. Eu não estou jogando porque eu tenho algo superior a fazer. Se eu jogasse ia ser da pesada também. Vai, meu filho. Botei todo mundo no esporte, porque era tentação, era pecado ir para o esporte. Meninas com corpinhos de bailarina, lindas, proibidas de aprender balé. Garotos naturalmente ginastas, proibidos de correr, de saltar. Pessoas com a capacidade, uma inteligência enorme, que terminavam no máximo ginásio, segundo grau, estourando e não faziam mais nada, porque se dizia que para a faculdade era tentação, era colocar o filho num lugar onde o diabo iria engoli-lo vivo, e ensinavam as igrejas e os pastores e os padres. Nem tentação os caras sabem o que é até hoje. Por exemplo, tem muita gente que fala para mim, eu fiquei com a tentação de te ouvir durante anos e eu resisti, porque o meu pastor dizia que você era um pecador, promíscuo, inventam. Ontem mesmo a minha mulher está me mostrando ali um cara que eu não sei nem quem é, nunca vi nem mais gordo nem mais magro na minha vida, não tenho o menor interesse nisso. Dizendo lá, coitado, pecando contra o Espírito de Deus em mim, dizendo que eu sou um promíscuo. Ele não tem nem idade da minha filha caçula. Ele é só um pouco mais velho do que a minha neta mais velha. Ele não sabe o que é viver uma vida com Deus como eu vivi, vivo e viverei. Ele nunca vai saber se continuar completamente débil mental, espiritual, como ele é. Tadinho. Tentação para muita gente é não pode ouvir o Caio. Aí o coitado vem aqui, me ouve um dia, não consegue nunca mais não ouvir,
mas tem que ficar uns meses em conflito, como se estivesse traindo a Deus por estar me ouvindo, dando amém, concordando com tudo, que não passa de palavra de Jesus. Vocês não sabem nem o que é tentação. Há alguns meses atrás, tentação era votar num candidato da esquerda. Fazer a vontade de Deus era votar num candidato da extrema-direita. Vocês não sabem nem o que é tentação. De tão cegos, de tão empedrados, de tão blindados, de tão bloqueados, que se tornaram, de tão abonsaizados, viraram bonsais cerebrais, reduzidos. A mente está presa num sapatinho de japonesa, não cresce nunca. Então eu tenho que fazer um chão preparatório para ter certeza de que minimamente alguém ou alguns vão conseguir compreender, porque a maioria foi aleijada mentalmente, espiritualmente, psicologicamente para entender qualquer coisa um pouquinho mais sutil ou profunda. Não entendem mesmo. Aí a culpa é minha. Eu é que digo coisas difíceis. O cara não entende, aí diz que é heresia porque ele não entende. Ele só é um limitado. Infelizmente, para ele eu não sou. E morrerei ilimitado, crescendo. E quanto mais eu crescer, mais sozinho eu vou ficar. Mas não é porque eu vou ficar sozinho, quanto mais eu cresça, que eu vou desistir de crescer. Eu continuarei a ser maioria no entendimento e na compreensão, a Assembleia Universal dos primogênitos, arrolado nos céus, como diz o escritor de Hebreus. Fica de pé para aplaudir o evangelho que vocês estão ouvindo da minha boca. E os demônios calam, e o diabo diz grupt. E disso eu tenho certeza absoluta. Amanhã nós vamos pegar o segundo Adão, Jesus. E vamos começar por essas 3 primeiras tentações do segundo Adão. Transforma a pedra em pães. Pula do pináculo do templo. Fica de joelhos, se submete a mim e tu terás todos os poderes concebíveis na existência, no mundo. E muitas outras tentações que não estão nessa sequência de 3, mas que eu vou apresentar a cada um de vocês. Eu aguardo todos no dia de amanhã. Senhor Jesus, que essa 4ª introdução às tentações de Jesus, e as minhas tentações e as nossas, tenha criado algum piso, alguma base, alguma plataforma, tenha enfiado alguma cunha para abrir o entendimento, a compreensão, a percepção e a coragem de trazer as implicações para a nossa própria vida, para que, conscientes de nós mesmos em Ti, cresçamos indefinidamente no Evangelho, segundo a nossa vocação, que é para nos tornarmos conforme a imagem do Filho de Deus. Portanto, esquecendo todas as bobagens e as lavagens cerebrais que nos foram impostas, eu te imploro que haja aqui gente o bastante que deseje prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, para ser herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Não por causa do que nós conseguimos metendo a mão na fruta, no fruto, mas por causa da nossa rendição e entrega a Ele, que é a nossa vida, que é o nosso pão, que é a nossa água, que é a nossa provisão, que é a nossa alegria, que é a nossa eternidade, que é o nosso tesouro, que é o nosso bem eterno, sublime e supremo. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém.